Capítulo 20, parte 5, francês. O francês deve ser apreendido da mesma forma que o inglês, não como uma gramática, mas como uma pronúncia viva. Treinar o ouvido para distinguir e os lábios para produzir os vocábulos franceses é parte valiosa da educação dos sentidos e dificilmente pode ser desenvolvida cedo demais. Repito, todas as pessoas educadas deveriam ser capazes de falar em francês. Certa vez, ao palestrar em uma conferência de professores franceses, o Sr. Lyon Playfair lamentou a nossa degeneração a esse respeito, usando como exemplo a Escola de Gramática de Perth, uma escola escocesa do século XVI, onde os meninos eram obrigados a falar em latim durante o horário escolar e em francês durante todos os outros momentos. Dificilmente haverá uma nação civilizada tão apática para aprender idiomas estrangeiros quanto nós, ingleses, desta geração, mas provavelmente a falha recai mais sobre a maneira como nos propomos a esse estudo do que sobre qualquer incapacidade natural para outros idiomas. No que diz respeito ao francês, por exemplo, temos duas dificuldades: a falta de um vocabulário e um certo embaraço na produção de sons desconhecidos. É evidente que ambos os obstáculos devem ser removidos na primeira infância. Uma criança nunca deveria ver palavras francesas na forma escrita até que tivesse aprendido a pronunciá-las com a mesma facilidade e prontidão com que pronunciam as palavras inglesas. A verdadeira causa de nossa dificuldade nacional em pronunciar o francês vem do desejo de associar as letras das palavras escritas em francês aos sons que teriam caso fossem palavras inglesas. Entretanto, o vocabulário da criança deve aumentar constantemente, digamos à proporção de 6 palavras por dia. São 1.500 palavras em um ano. A criança que possui esse número de palavras e sabe como aplicá-las, consegue falar francês. Naturalmente, ao selecionar tais palavras, sua professora terá o cuidado de oferecer igualmente expressões idiomáticas para que, à medida que a criança aprende novas palavras, elas possam ser organizadas em frases e mantidas em uso diariamente. Um caderno em que as novas palavras e frases aprendidas pela criança sejam anotadas habilitará a professora a fazer isso com facilidade. A criança não possui aquele tolo constrangimento de pronunciar as palavras francesas. Ela as pronuncia com a mesma facilidade com que pronuncia as palavras inglesas. Mas é muito importante que ela adquira um sotaque puro desde o início. Não é sempre aconselhável que as jovens crianças inglesas sejam colocadas sob os cuidados de uma governanta ou cuidadora francesa. Mas não seria possível que 6 famílias se reunissem para contratar alguma senhora francesa que pudesse passar meia hora diária com cada família? Método McGowan. Um sério esforço está sendo feito para abordar o estudo de línguas estrangeiras de forma racional e científica. Não hesito em dizer que a obra do Sr. Gowan, The Art of Teaching and Studying Language, é a tentativa mais importante feita até então de colocar o estudo dos idiomas dentro da esfera da educação prática. De fato, a grande reforma em nossos métodos de ensino dos idiomas modernos deve sua origem a esse notável trabalho. A ideia inicial de que devemos adquirir um novo idioma da mesma forma que a criança adquire o seu idioma materno está absolutamente certa. Quer a tentativa de seguir essa ideia analisando um idioma em um certo número, digamos 15, de sequência de eventos exaustivas, esteja correta ou não.
Novamente, é incontestável que o ouvido, e não o olho, é o órgão físico apropriado para a apreensão de um idioma, tão verdadeiramente como é pela boca e não pelo ouvido, que nos apropriamos da comida. Se o livro de M. Goin tão somente estabelecesse esses 2 pontos, esta obra já seria uma contribuição valiosa para o pensamento educacional. Mas a sua terceira consideração de que o verbo é a chave da frase e mais é a parte viva entre o pensamento e o ato é igualmente importante. Ele também afirma que a criança pensa em frases, não em palavras, que suas frases têm uma sequência lógica, que se trata de uma sequência cronológica, como, por exemplo, a ordem dos eventos no crescimento de uma planta ou na moagem de milho em um moinho, que quando a criança percebe tais eventos, ela passa a ter absoluta necessidade de expressá-los, que seu ouvido solicita, sua memória estima e sua língua reproduz aquelas palavras que a tornam capaz de dizer o que pensa. Sem dúvida, o método de M. Goin deve ter mais sucesso do que qualquer outro em embeber o aluno, criança ou adulto, no pensamento alemão ou francês. Se você passar o dia inteiro tentando expressar uma sequência de eventos em francês, é certo que você começará a pensar em francês, sonhar em francês, falar francês. Além disso, obtemos a deliciosa sensação de que finalmente o caminho da condução de todo o ensino do idioma a ser estudado fica claro para nós. Você tem a sequência de eventos de arte e das abelhas e dos rios e do caráter e do poeta, e qualquer outra sequência de eventos que deseje. Você pensa no assunto em ordem cronológica e em sequência natural. Você busca os verbos apropriados, os substantivos e os epítetos necessários. Segue o exemplo e em incríveis poucas frases muito curtas também, ligadas por E, você terá dito tudo o que é essencial ao assunto. Todo o trabalho é uma surpresa constante, como uma brincadeira infantil que desenterra a coisa mais extraordinária e remota que você possa imaginar por meio de uma dúzia de perguntas. A sequência de eventos. Desta forma, o idioma aprendido pelo método de M. Goin é uma educação liberal em si mesma. Aprende-se quão poucas e simples são, afinal de contas, as concepções de que a mente humana é consciente e quão poucas e simples, colocando o mero palavreado de lado, são as palavras necessárias para expressá-las. Você realmente aprende a pensar na nova língua, porque você não tem mais do que impressões vagas sobre esses atos ou fatos em sua língua materna. Você ordena seus pensamentos na nova língua e, tendo feito isso, as palavras que as expressam são uma posse inalienável. Aqui está um exemplo de uma sequência de eventos elementar, mostrando como a serva acende o fogo. A serva pega uma caixa de fósforos, entre parênteses, pega. Ela abre a caixa de fósforos, entre parênteses, abre. Ela tira um fósforo, entre parênteses, tira. Ela fecha a caixa de fósforo, entre parênteses, fecha. Ela golpeia o fósforo contra a parte externa da caixa, entre parênteses, golpeia. O fósforo acende, entre parênteses, acende. O fósforo fumega, entre parênteses, fumega. O fósforo flameja, entre parênteses, flameja. O fósforo queima, entre parênteses, queima, e espalha um cheiro de queimado na cozinha, entre parênteses, espalha. A serva se inclina na direção da lareira, entre parênteses, inclina. Estende sua mão, entre parênteses, estende. Coloca o fósforo sobre a lenha, entre parênteses, coloca. Mantém o fósforo sobre a lenha, entre parênteses, mantém. A lenha pega fogo, entre parênteses, pega fogo. A serva larga o fósforo, entre parênteses, larga. A serva se levanta novamente, entre parênteses, levanta. Observa o fogo queimando
entre parênteses, observa, e devolve a caixa de fósforo para o lugar, entre parênteses, devolve. Qualquer outra tentativa de citação daria uma ideia incerta e insatisfatória deste importante trabalho. Como a criança aprende? A despeito do que possa ser dito sobre os métodos de M. Goldwyn, devemos admitir que os passos percorridos por ele são, sem dúvida, científicos. Ele aprende com a criança. Infelizmente, até o momento presente, a criança permaneceu um enigma banal, que nunca nos preocupamos o suficiente em decifrar ou examinar. A pequena criança, que aos 2 anos de idade não pronuncia nada além de exclamações sem sentido, aos 3 anos encontra-se possuidora de um idioma completo. Como isso acontece? Esse milagre admite explicação ou não? É algo em relação ao qual podemos encontrar os resultados desconhecidos? O órgão da linguagem, pergunte à pequena criança, não é o olho, é o ouvido. O olho é feito para cores e não para sons e palavras. Essa atenção contínua e contrária à natureza do órgão da visão, a precipitação forçada do ato visual, produziu o que estava fadado a produzir, uma doença da visão. Isso se refere aos trabalhos hérculeos de M. Goldwyn, na tentativa de aprender alemão. Ele conhecia todo tipo de método, aprendeu todo o dicionário e descobriu afinal que não conhecia uma palavra do alemão em sua pronúncia apropriada. Ele retornou à França depois de 10 meses fora e descobriu que seu sobrinho, a quem deixara com 2 anos e meio, ainda incapaz de falar, fez naquele intervalo de tempo o que o seu tio falhou significativamente em fazer. O que, pensei, esta criança e eu temos trabalhado durante o mesmo período de tempo, cada um em um idioma. Ele, enquanto brincava com a mãe, corria atrás de flores, borboletas e pássaros sem cansaço, sem esforço aparente, sem sequer ter consciência do seu trabalho. É capaz de dizer tudo o que pensa, expressar tudo o que vê, entender tudo o que ouve. E quando começou seu trabalho, sua inteligência era apenas uma expectativa futura, um vislumbre, uma esperança. Enquanto eu, versado nas ciências, versado em filosofia, armado com uma vontade poderosa, dotado de uma memória poderosa, não cheguei a lugar nenhum, ou praticamente nenhum. A ciência linguística da faculdade me enganou, me desviou do caminho. O método clássico, com sua gramática, seu dicionário e suas traduções, é uma ilusão. Para apanhar de surpresa o segredo da natureza, devo observar essa criança. M. Goldwyn observa a criança. A obra em questão é o resultado de suas observações. O método de ensino pode ser variado, em parte porque o recomendado por M. Goldwyn requer um domínio perfeito da língua francesa, e professores mais tímidos consideram um método de conservação baseado em livro e ilustração mais fácil de trabalhar e talvez igualmente eficaz. Algumas pessoas o consideram até mais eficaz, mas seja como for, é a M. Goldwyn que devemos a ideia fundamental. É satisfatório encontrar os princípios em que teremos insistido continuamente, enunciados neste trabalho mais embasado. Por exemplo, se alguém aprende francês sem ser capaz de lê-lo, assim como uma criança, não haverá mais dificuldade em pronunciá-lo do que em pronunciar palavras em língua inglesa. E quanto à ortografia? Você pode perguntar. A ortografia? Você pode aprendê-la da mesma forma que as crianças francesas o fazem, ou da mesma forma como você aprendeu a ortografia da língua inglesa. 10 vezes mais difícil do que a francesa. E isso sem deixar que o estudo da ortografia estrague sua pronúncia já adquirida. Além disso, a ortografia pode ser reformada, a pronúncia dificilmente será. Devemos escolher entre os 2 males. M. Goldwyn
fala da possibilidade de uma criança aprender outro idioma, até mesmo chinês, a partir de uma cuidadora chinesa. E suas palavras me lembram do extraordinário exemplo que certa vez presenciei em relação à facilidade que uma criança tem para aprender idiomas. Tendo ocasião de falar em público sobre 3 crianças pequenas, todas de 3 anos, pertencentes a diferentes famílias em que um dos pais era inglês e o outro alemão, afirmei que essas 3 crianças que conheciam poderiam dizer tudo o que desejassem, expressar toda a gama de suas ideias com igual facilidade e fluência que em ambas as línguas. Ao fim da reunião, um cavalheiro apresentou-se e endossou minhas observações. Ele disse que sua esposa era uma dama alemã missionária em Bagdá e tinha um filho de 3 anos que falava 3 idiomas com perfeita fluência: inglês, alemão e árabe. Sem dúvida, a criança esquecerá 2 dos 3. Isso não é razão suficiente para se ensinar línguas estrangeiras aos bebês, mas certamente prova que a aquisição de uma língua estrangeira não precisa apresentar dificuldades insuperáveis a nenhum de nós. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Como o francês deve ser adquirido? 2. Mostre que a aprendizagem do francês é uma educação dos sentidos. 3. Quais são as nossas 2 dificuldades em falar francês? 4. Mostre que esses obstáculos devem ser removidos na infância. 5. Como? 6. Como a dificuldade do sotaque pode ser tratada? 7. Quais princípios o Sr. Goin nos fornece? 8. Mostra que o método da sequência de eventos permite que uma criança pense no novo idioma. 9. Trace de forma extensiva os passos pelos quais o autor elaborou sua teoria. 10. Como ele trata a dificuldade na ortografia? 11. Ilustre a facilidade com que uma criança aprende um novo idioma.